Meus irmãos, eu não vou me alongar, eu sei que os irmãos estão em 10 dias de festa, e como diz o meu presidente, pastor Zé Carlos, é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Então, eu não vou me alongar, tenho muito respeito pelo Ministério da Itinerância, embora eu não seja um itinerante, pastorei uma igreja em uma pequena cidade próxima a João Pessoa, uma cidade de aproximadamente 25 mil pessoas, e pastor de igreja, quando vê a hora passando, começa a ficar agoniado, porque o culto tem que terminar. Então, eu não vou me alongar demais, fique tranquilo, e pretendo falar o mínimo possível para que os irmãos possam me receber outra vez. Então, obrigado, pastor Reinério, pela sua gentileza, obrigado, Reinério Filho, e a todos os demais obreiros. Uma mensagem muito simples nesta noite, para o término. Hoje à tarde foi uma tarde abençoada, eu saí daqui muito ministrado por Deus, no meu coração, e fui para o hotel feliz, chorando e sentindo a presença de Deus. Foi uma tarde muito abençoada para a glória do Senhor. Eu quero trazer uma rápida e simples mensagem nesta noite sobre pessoas extraordinárias em tempos difíceis. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Eu vou citar outros textos, mas eu quero ler apenas esses dois versículos do capítulo 13, versículo 13 e 14, estarei lendo na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Falamos contigo mais uma vez, pedindo a sua misericórdia, a sua bondade, que o seu Espírito ilumine as nossas mentes, fale conosco, alegre os nossos corações, para sairmos daqui animados, para cumprir a vocação que do Senhor recebemos, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero lhe dizer nesta noite sobre pessoas extraordinárias em tempos difíceis é baseado na história de João Marcos. E quando eu cito o nome de João Marcos na Bíblia, eu coloco aqui uma anotação. João Marcos, quando o fracasso não é o fim. Deus transforma fracassos em oportunidade de crescimento e restauração. Glória a Deus. Isso faz parte do Evangelho, faz parte do cristianismo. Novas chances, novas oportunidades, novos recomeços, novos começos, novas possibilidades. Isso está no cerne do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Então, o fracasso não precisa ser o capítulo final, seja da vida de um jovem, seja de um casal, seja de um homem já mais experiente. Não, o fracasso não precisa ser o capítulo final da sua vida. Quando colocado nas mãos de Deus, ele pode tornar-se o início de uma nova história de fidelidade e de serviço. O fato é que nós vivemos em uma geração marcada pela pressão do desempenho. Jovens são constantemente cobrados a acertar, vencer, conquistar e demonstrar sucesso. A gente tem uma dificuldade na geração de hoje, porque falhar parece que tem mais peso do que se tinha antes, por causa da comunicação que se tem hoje, por causa das redes sociais. As coisas tomaram outros rumos. As igrejas, os formatos de culto. E eu tenho um amigo que escreveu um livro, ele escreveu um livro chamado Neuroses Eclesiásticas. Esse livro dele, ele diz que em muitos círculos eclesiásticos parece que funciona para aumentar a neurose das pessoas, a angústia das pessoas. Quer ver um exemplo? Um lugar que nós temos para chorar, botar a cara no chão, chorar, reclamar aos pés de Deus,
É na igreja, é no círculo de oração, de você botar a cara no chão, chorar. E às vezes hoje, nas situações que as coisas funcionam hoje, parece que até o direito de chorar está nos sendo tirado. A pessoa começa a chorar muito, fulano está com problema. Fulano está com problema, fulano está isso, fulano está aquilo. As redes sociais, as pessoas não se dão direito de envelhecer, as pessoas não se dão direito de adoecer, as pessoas não se dão o direito de não acertarem e dizer, eu não consegui, foi difícil, está difícil, mas vamos começar de novo. As redes sociais exibem vidas aparentemente perfeitas, criando a ilusão que pessoas extraordinárias nunca falham. Os coaches, os cursos de vendas, de capacitação, parece que as pessoas extraordinárias nunca falham, nunca erram, não tem uma dificuldade no lar. Os filhos estão sempre bem corados, são todos muito bem alimentados, todo mundo muito obediente, as casas são totalmente perfeitas, mas às vezes é só uma parede bem pintada para fazer aquele vídeo, e o resto da casa é uma tristeza. Vivem de aparências, porque foi colocado na história das pessoas hoje que pessoas extraordinárias nunca falham. Entretanto, a Bíblia apresenta uma realidade diferente. Os grandes homens e mulheres de Deus não foram pessoas que nunca erraram, foram pessoas que aprenderam a se levantar depois dos seus erros. A grandiosidade da história bíblica é que o perfeito é Jesus. Todos os outros heróis tiveram seus fracassos, tiveram os seus erros, mas a grandiosidade é da graça, é da bondade de Deus, que com a sua mão poderosa levantou e colocou de pé. Isso me diz que quando nós chegarmos no céu, não será um desfile de vaidades. Quando chegarmos no céu, não vai ser assim. E aí, cara, não disse para você que eu chegava? Tu chegou também, né? Tu é bom. Nós chegamos aqui no céu. Olha, aquele, não vieram porque são fracos, não chegaram, não suportaram as provas. O céu não é um desfile de vaidade. Se a gente puder ter esse tipo de conversa no céu, a gente vai se encontrar e dizer, meu irmão, você também está aqui. Rapaz, Deus é muito bom, né? Porque pegou duas pessoas ruins que nem a gente e botou aqui no céu. O céu não é um desfile de vaidades de como perfeito você é, mas de quão bom e quão misericordioso Deus é. João Marcos é um exemplo, ou dos maiores exemplos bíblicos dessa verdade. Seu nome aparece inicialmente como um jovem promissor. Ele, possivelmente, em sua casa era um ponto de culto das igrejas que se reuniam em casa. Quando Pedro é liberto da prisão, possivelmente é na casa de João Marcos que está tendo culto, e que as pessoas estão orando, o culto de oração para que Pedro fosse liberto da prisão. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que aquele jovem de lençol que aparece no Evangelho segundo Marcos, que aparece lá e cai o lençol dele e ele está nu, algumas pessoas dizem que é o próprio Marcos, que como Jesus frequentava a casa dele, talvez foram lá primeiro para prender Jesus, e quando não viram Jesus, João Marcos sai para tentar contar para Jesus que estavam atrás dele. Claro que isso é uma conjectura, mas há estudiosos que colocam aquela figura como João Marcos, porque o único lugar que tem essa história é exatamente no livro que Marcos escreveu. João Marcos, ele era um jovem promissor, parente de Barnabé, o filho da consolação, um dos líderes da igreja, o homem que introduziu Paulo no meio dos discípulos. João Marcos vinha de uma família, digamos assim, raiz da fé. João Marcos viu os princípios, possivelmente contemporâneo do próprio Cristo, quando ele era mais jovem, quando Marcos, mais jovem, via aquelas coisas extraordinárias. Como jovem promissor, ele vai na primeira viagem missionária com Paulo e com Barnabé. João Marcos se mete no meio daquela história. Não sei se é Barnabé que chama, não sei se é Paulo que chama, talvez Barnabé, por ser parente dele, leva um João Marcos para a primeira viagem missionária. Mas no capítulo 13 me diz que João Marcos voltou.
E o fracasso de João Marcos foi tão marcante que gerou uma discussão, uma divisão entre Paulo e Barnabé. João Marcos, a Bíblia simplesmente fala que ele voltou no meio dessa viagem. Alguns dizem porque era uma região de malária, alguns dizem que porque Paulo era uma pessoa muito difícil, porque Paulo, irmãos, como dizia o pastor Shed, Paulo era um trator de esteira. Paulo era um cara que foi chamado sabendo que ia sofrer. Paulo entrou no ministério sabendo qual era a vocação dele. Quando tentaram segurar ele em Éfeso, ele diz: meu irmão, olha só, eu só, Paulo, você vai ser preso em Jerusalém. Meu irmão, eu só sei o que o Espírito Santo me revela, e ele me diz que de cidade em cidades, cadeias e tribulações é o que me espera. Então esse era Paulo. Você vai ver que na história de Paulo, uma hora ele está com Silas, outra hora ele está com Timóteo, outra hora ele está com Lucas, outra hora ele está com Tito, outra hora ele está com Epáfras, outra hora... Era como essas pessoas, em uma das histórias, as pessoas dizem: Paulo, você vai na frente, a gente chega depois. Era muito difícil caminhar com Paulo também. Paulo era um tratorzão de esteira, João Marcos jovem, talvez ele tenha olhado e dito: não dá para mim esse negócio não. Mas o fracasso de João Marcos foi tão marcante que gerou uma divisão entre Paulo e Barnabé. Outra viagem, Paulo chama Barnabé para ir confirmando as igrejas. Barnabé diz: vamos levar João Marcos. Paulo diz: de jeito nenhum. Aquela tribulação, aquilo não vai nunca mais comigo. Aquilo lá, pastor, vamos apresentar fulano para um diaconato. Aquilo não serve para nada. A fulano na juventude, aquele jovem, pastor, aquilo é tribulação, aquilo só dá trabalho. Eu não boto mais aquilo na liderança do departamento, nunca mais. Essa mesma coisa Paulo disse a Barnabé. Barnabé disse: Paulo é um jovem. E o texto grego da discussão de Paulo e Barnabé diz que foi uma discussão tão profunda que o termo usa que eles tiveram uma febre na alma. Imagina aí, uma febre na alma, a alma dos dois esquentaram. Primeira coisa que eu quero lhe dizer nesta noite: o fracasso que expõe as nossas fraquezas. Marcos abandona a viagem missionária. Não sabemos exatamente a razão, como eu disse, mas ele desistiu quando as dificuldades surgiram. Fracassar, irmão, irmã, jovem, pai, marido, que talvez tenha perdido o emprego, esposo, que talvez tenha perdido o emprego, você que abriu um negócio, mas o seu negócio não prosperou como você achou que prosperaria. Você que se envolveu em uma eleição com a garantia que ia ganhar, mas na hora disseram que ia votar e não votaram. É como diz os outros: urna e cabeça de juiz só sabe quando abre. Fracassar não significa que você é inútil. Fracassar não significa que você é inútil. Você fez um concurso e não passou. Você fez um Enem para medicina e você não passou. Você fez uma prova difícil e não passou. Fracassar não diz que você é inútil, significa apenas que você é humano, porque o fracasso revela onde precisamos crescer. Segundo lugar, fracasso não precisa definir o seu futuro. Capítulo 15, versículo 36 e 37 fala dessa nova chamada de João Marcos. Anos depois, Barnabé desejava dar uma nova oportunidade a Marcos, enquanto Paulo ainda considerava Paulo considerava João Marcos inadequado para a missão. Aonde Paulo enxergou inadequação, Barnabé enxergou potencial. Aonde Paulo olhou para João Marcos e disse: isso não serve, Barnabé disse: ele serve porque ele aprendeu com os erros dele. Barnabé enxergou o potencial onde outros viam apenas fracasso. Assim também Deus nos vê. E às vezes as pessoas estão dizendo: isso não vai dar para nada. Deus diz: vai dar porque eu quero que dê. As pessoas dizem: aquilo não vai dar certo. Deus diz: vai dar porque eu dei a ideia e vou fazer dar certo. Talvez como Gideão, que algumas pessoas dizem que Gideão era covarde e estava escondido. Não, Gideão era estrategista. Os midianistas tomando conta de tudo. Gideão vai lá, pega o trigo. É como se ele dissesse: hoje não falta comida na minha casa.
e ele vai, pega o trigo, vai para o lagar, aonde se pisava a uva, e ele vai lá trabalhar com o trigo, e ele achando que era um dia comum, que ele estava preparando a comida para sua casa, mas havia um ser espiritual debaixo do carvalho de Ofra, olhando o trabalho de Gideão. Ninguém viu, ninguém sabia, ninguém conhecia, e aquele ser espiritual, aquela teofania, olha para Gideão e diz: ah, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão não sabia quem falava com ele, então Gideão disse: como mesmo, hein? Você disse o quê? O Senhor é contigo. Não, se Deus fosse comigo, com a gente, olha onde você está. Você acha que se Deus fosse comigo, eu ia estar malhando trigo no lagar? Como que Deus é com a gente, se estão aí tomando tudo que a gente tem? Engraçado que ele estava falando isso para o próprio Deus, para a própria divindade, para a teofania. E ele não sabia com quem ele falava. Talvez achava que era um profeta ou alguma coisa. Mas Deus, irmãos, Ele ouve as nossas reclamações. Mas na maioria dos casos Ele ignora. Deus ouve a nossa chateação. Deus ouve a gente dizendo: mas eu não vou, eu não piso mais lá, eu não faço. Aí Deus só te olhando assim: vai, você vai pisar lá. E reclamando: mas fulano e não sei o quê, mas porque deu errado. Aí Deus está te olhando: muito bem, já acabou? Já acabou com o seu piti? Já acabou com as suas mungangas, já terminou? Muito bem, Gideão, você é um varão valoroso, e você vai libertar o povo de Israel. Aí Gideão diz: quem? Eu? O senhor está doido. Olha, primeiro que o senhor errou de lugar, isso aqui não é lugar de procurar líder. Segundo, a minha família é a menor, o senhor errou de família. E se o senhor não errou de família, o senhor errou de membro da família, porque eu sou o menor da casa de meu pai. Deus ignora, irmãos. Deus ignora boa parte das nossas reclamações. E aí Deus repete para ele, repete, e ele faz aqueles votos todos. Ele vai buscar lá um cabrito, né? Como não havia supermercado naquela época, eu não acho que o cabrito estava morto, eu acho que eles ainda mataram, ainda limparam, ainda fizeram o guisado. Quanto tempo isso demorou? E aí ele traz separado a carne do caldo, senão virar uma lavagem, e ele traz separado, que era um lanche para o homem. E quando ele traz aquilo, aí aquele homem, aquela teofania, ainda está debaixo do carvalho. Irmãos, eu acho isso extraordinário nessa história. Sabe por quê? Porque, tecnicamente, eu sei que Deus está em todo o lugar, mas tecnicamente Deus ficou ali, esperando ele. A manifestação da divindade ficou ali. Enquanto ele preparou tudo isso, ele vem, traz o cabrito lá. Aí o homem está lá: muito bem. E aí ele vai dar para comer, ele falou assim: não, bote sobre a pedra. Aí ele botou a carne sobre a pedra. Agora derrame o caldo sobre a carne. Acho que ele não entendeu muita coisa, porque se você comer, vai jogar o caldo fora. Mas para aquele homem não queria alimentação. Aquele ser divino que ali estava, ele estava ali para fortalecer um homem que tinha uma chamada e uma vocação, mesmo em meio a uma situação de calamidade. E quando ele bota em cima a carne, derrama o caldo em cima, aquele homem estende o cajado. É um dos únicos lugares da Bíblia que o fogo do holocausto não desce, ele sobe. Sabe por quê? Porque a divindade estava ali. Então a própria divindade acendeu o fogo. Quando botou o cajado e o fogo queimou, virou sacrifício. Quando virou sacrifício, Gideão se desesperou e disse: ai meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu estava falando com Deus, com a divindade, e não sabia. E aí aquela divindade some de diante dele, como o mesmo poder e autoridade que saiu de dentro da casa daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, desiludidos, sentindo-se fracassado e voltando para casa. O mesmo poder da voz da sarça ardente. 40 anos se passaram, Moisés caminhando no deserto, e a sarça queima, mas não pega fogo, mas não se consome, e ele ouve uma voz: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Moisés.
Moisés, eu conheço a sua história, Moisés. Você acha que fracassou, que fugiu do Egito, que assassinou aquele homem? Você acha que está escondido 40 anos e que não sabe aonde você está? As conversas no Egito, aonde está o filho da filha de Faraó? Aonde ele está? Ele sumiu, eles estão te procurando, mas os meus olhos estão sobre você. Para os outros você fracassou, mas para Deus você está em preparo. Barnabé enxergou o potencial onde outros não viam. Thomas Edison acumulou milhares de tentativas. Antes de aperfeiçoar a lâmpada, disseram para ele: você errou tantas vezes? Ele disse: não, são tantas milhões de tentativas que eu não farei de novo. São tantas milhões de chances para eu não errar de novo. Eu vou tentar de outro jeito, mas dessas vezes que deu errado, eu não tentarei mais. Sua perseverança transformou o fracasso em aprendizado. Terceiro lugar, a graça de Deus escreve novos capítulos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Lembra do capítulo 13? João Marcos abandonou. Lembra do capítulo 15? Paulo disse que João Marcos não prestava para seguir com a viagem. Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 11, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo já perto de morrer, Paulo já dizendo: eu estou sendo oferecido em libação, eu estou sendo oferecido em sacrifício. Paulo, perto de morrer, ele escreve para Timóteo e diz: olha, sabe Marcos? Me permita parafrasear. Sabe Marcos, aquele João Marcos? Traga ele para mim, porque ele me é muito útil para o ministério. Talvez alguém tenha dito que você não presta. Talvez você tenha dito que você não serve. Talvez alguém tenha visto você fracassar em alguma coisa e disse: não vai dar em nada. Mas Deus mandou eu aqui nesta noite vir dizer para você que ainda há uma segunda chance. Ainda há uma terceira chance. Ainda há uma quarta chance, ainda há uma quinta chance, porque enquanto você é vivo tem esperança, enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto a porta da graça ainda não foi fechada, tem solução para o seu filho, tem solução para a sua filha, tem solução para o seu marido, tem solução para a sua casa. Deus é Deus de oportunidades, Deus é Deus que vira cativeiro, Deus é Deus que faz de novo. Paulo, já próximo da morte, ele pede que tragam Marcos, porque ele era muito útil para o ministério. O desertor tornou-se cooperador. O fracassado tornou-se útil. Uma das histórias do cristianismo que eu mais admiro é a história de John Newton, o homem que escreveu o hino Maravilhosa Graça. O inglês, John Newton, que escreveu o hino Maravilhosa Graça, talvez seja o hino mais conhecido do mundo e mais traduzido na história da humanidade. Se você for no estádio de futebol agora da Copa da FIFA nos Estados Unidos e começar a cantar Amazing Grace, todo o estádio cantará junto, porque é um dos hinos do cancioneiro inglês mais conhecido da história. Esse hino foi feito por um homem chamado John Newton, que trabalhava com escravos, que traficou escravos da costa da África para as Américas. John Newton, filho de pessoas crentes, que abandonou a fé, que se tornou um devasso, que se tornou um prostituto, que se tornou um homem em uma vida dentro da devassidão e, por fim, terminou como capitão de um navio negreiro, transportando escravos da costa da África para as Américas. Mas um dia este homem teve um encontro com Deus. Um dia, no meio de uma tempestade, ele falou: Senhor, se o Senhor me fazer voltar vivo e chegar vivo de novo na Inglaterra, eu vou lhe servir enquanto eu viver. Resumo da história: John Newton escreveu centenas de hinos e ele deixou o epitáfio, a frase para ser escrita na sua lápide quando ele morresse. Está lá na Inglaterra, está lá no túmulo dele, na lápide está escrito: John Newton, clérigo,
Antes, um infiel e libertino e escravocrata na África, mas ele foi, pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que por muito tempo se esforçou para destruir. Deus salva e transforma o mais vil pecador e dá outra chance. Em último lugar, pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca caem. Pessoas extraordinárias são aquelas que conseguem levantar. Pessoas extraordinárias são aquelas que têm capacidade de pedir perdão. Pessoas extraordinárias são aquelas que têm capacidade de reconhecer o seu erro. Pessoas extraordinárias são aquelas que reconhecem que erram, se arrependem e não voltam mais à prática do erro. Pessoas extraordinárias não são as que nunca caem. O Salmo 37, versículo 24 declara: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A verdadeira grandeza não está na ausência de quedas, mas na disposição de continuar caminhando mesmo depois disso. Eu sei que às vezes para a igreja isso é muito difícil, é porque a gente acha que a gente é muito santo. Quando se canta na igreja de Davi e Golias, todo mundo é Davi, ninguém é Golias. Quando a gente fala de perseguido e perseguidores, ninguém persegue ninguém, todo mundo é perseguido por alguém. Nunca está errado. Quando canta alguma coisa, fala: Jesus, tu está vendo, eu estou aqui. Ninguém acha que persegue ninguém, ninguém acha que não compreende ninguém, todo mundo se acha perfeito. E aí quando um irmão tem uma queda, tem uma dificuldade, quando um filho de um irmão, quando alguém vai, às vezes a pessoa tem um ministério diferente do ministério do Messias, porque o ministério do Messias, ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para trocar as vestes de cinzas, de pranto, de tristeza, por vestes de louvor e de alegria. E Jesus, falando sobre ele mesmo, ele diz claramente, e o texto de Isaías messiânico, falando sobre Cristo, que Cristo lê de novo no Novo Testamento, ele diz claramente que ele, o Senhor, não veio para acabar de quebrar a cana que está trincada. A pessoa está caindo, a pessoa está fraca, a pessoa fracassou. Ainda tem gente que tem um ministério de matar, chega, pisa, chuta, manda embora, e ainda diz: saiu da gente porque não eram nossos. O sangue de Jesus tem poder, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não acaba de quebrar o que está trincado e nem apaga o pavio que fumega. Ele acende de novo, ele dá novas perspectivas, ele dá novos sonhos, ele dá novos projetos, ele levanta, tira você do lixo, tira você do mundo e coloca você assentado em lugares de príncipes. A verdadeira grandeza, pai, não está em nunca ter errado, mas está em pedir perdão. A verdadeira grandeza, marido, está em você saber pedir perdão. Esposa, filho, filha, dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas eu estou fazendo o caminho de volta. Quantas pessoas têm se afastado da igreja, não porque ficaram bravos com Jesus, mas porque se aborreceram com a igreja, com o sistema, com o CNPJ, se aborreceram com o porteiro, com a dirigente da oração, com o dirigente do culto, seja o que for, se aborrecem com pessoas. Quantas pessoas estão fora da comunhão? Mas Deus botou essa mensagem no final dessa tarde de hoje, para lhe dizer esse fim de congresso, para esta noite, ainda há a porta aberta para você. Você ainda tem possibilidade de recomeçar. E do seu último estágio ser muito melhor do que o primeiro. Você que cantava e não canta mais.
Você que servia na igreja, servindo a Deus e não serve mais. Você que foi seduzido pelas lutas e abandonou Paulo no meio da viagem. Você que sentiu a pressão e disse: eu não vou aguentar, eu vou espirrar, eu vou correr. João Marcos nos ensina que o fracasso revela as nossas fraquezas, sim, mas o fracasso não precisa determinar o nosso futuro. A graça de Deus transforma derrotas em testemunhos. A graça de Deus transforma derrotas em testemunho. A graça de Deus transforma derrotas em testemunhos. Dizer: eu tinha problema em casa sim, mas eu entreguei nos pés da cruz e foi resolvido. Eu tinha problemas pessoais sim, muitas coisas, eu lutava contra, mas eu entreguei aos pés da cruz. Porque a graça de Deus transforma derrotas em testemunho. Quando Deus assume a pena da nossa história, o fracasso nunca tem a palavra final. Quando Deus assume a nossa história, e Ele começa a escrever de novo. Eu era um jovem, muito jovem. Dificuldades da minha adolescência, de famílias, etc. E um dia eu estava na igreja. Não vou contar toda a história, que ela é muito longa. O fato é que eu fiz uma oração. Eu dobrei meu joelho naquele culto e eu fiz uma oração. E sabe quando você percebe que a sua oração subiu? Eu fiz aquela oração. Na semana seguinte eu estava no culto e uma irmã disse assim: pastor, eu queria contar uma visão que eu tive. E o pastor ouviu antes e disse para ela: pode contar, irmã. E a irmã falou assim: eu vi que tinha alguém no culto passado que fez uma oração. E na oração dele, ele disse: Senhor, assuma o controle da minha vida. Escreva meu futuro. Eu fiz esta oração. Mas eu não disse para ninguém. E nem levantei no culto dizendo: foi eu. Não. Depois disseram: foi fulano, foi ciclano. Mas eu sabia que era eu. Aquela irmã disse que viu, nesse momento, ela olhou para o púlpito e viu que tinha um caderno bem grande. E ele estava escrito, só que ele estava escrito em um garrancho, uma letra tão ruim que não dava para ler o que estava escrito. E ela viu, quando entrava pela igreja, uma mão sem braço. E essa mão tinha uma caneta nessa mão. E essa mão virou a página. A página estava em branco. As escritas ele virou. E apareceu as páginas em branco. E aquela mão começou a escrever com uma caligrafia lindíssima. E a voz disse para aquela irmã: diga para ele que eu estou escrevendo uma nova história. Aragamaio, chorogobianda e oragamaio. Fracassos não determinam o seu futuro. Seu nome não será fracasso. O nome da sua casa não será fracasso. E aquele que disse que você não servia para mais nada, ele vai dizer assim: traga para cá, porque me é muito útil. Posso orar, pastor? Fique de pé. Melk, me ajude aqui. Eu pedi para Melk cantar um hino. E esse hino é uma oração. Escuta aqui, não acabou o culto não. Eu não sei se dá para vir aqui na frente, está muito apertado. Você que não é crente, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se sente um fracasso. Desde o começo. Não, desde o começo. Glória a Deus. Escute essa letra. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, Porque Ele te ama, porque me queres, Deus, tanto assim. porque Ele te ama. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Sabe por quê? Escute. Filho, eu quero tanto
repeti, vaso de honra. Eu fui envergonhante que te zomba. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto, diga isso. Eu quero João Marcos, cadê você? Cadê você? Cadê você? O fracasso não determina quem você é. Cadê você, jovem? Cadê você, pai? Cadê você, família? Cadê você que acha que não vai dar mais certo? Jesus mandou vir aqui nesta noite para dizer que Ele está escrevendo de novo. gemido meu coração. Cadê você? A Jesus, a ti confesso. Pastor, eu sou crente. Tá bom, mas as lutas estão difíceis. Sem sentir tua presença. Cadê você? No meu ser. Eu quero orar por você. O Espírito Santo me incomodou. Desde hoje à tarde eu preciso orar por você. Ser humano tão carente. Cadê você? Estou de novo. Cadê você? Quero ter o poder. Cadê você que faz tempo que não chora? Cadê você? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir porque comigo estará. Diga sofrer, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu preciso encerrar. Preciso encerrar. Mas eu vou orar por você. Terminado em sua vida. Você sabe onde está o seu coração? Você sabe como está você? O teu Deus nunca. Você sabe como doeu quando Paulo disse para você: eu não quero que você venha comigo. Eu não quero você dentro da minha casa. Eu não quero que fulano ande com você. Eu não quero que meus filhos sentem com os seus filhos. Eu não quero que a minha casa compartilhe com a sua casa. Porque disse que você não daria para nada. E você sabe que isso doeu. Mas Deus refaz histórias. E Deus diz no meu coração nesta noite que essa tristeza que você carrega, você precisa colocar os pés da cruz, porque Ele te dá outras oportunidades, e é Ele que reconstrói a sua vida, é Ele que define o seu futuro, é Ele que bota um ponto final na sua história. É Ele. Espírito Santo, tu és aquele que sonda corações. E a minha oração nesta noite é que esses corações que estão aqui nesta noite e foram dominados pela desistência, pelo fracasso, pelo erro,
por decisões erradas. Deus, em nome de Jesus, faça de novo, Senhor. Refaça de novo, Senhor. Refaça lares. Refaça relacionamento de marido e mulher. Refaça relacionamento de pais e filhos. Refaça questões empresariais, questões de trabalho, questões ministeriais. Refaça, Senhor. Traga João Marcos de volta, Senhor. Traga João Marcos de volta, Senhor. Traga João Marcos de volta neste altar, Senhor. Senhor, restaure, Senhor, o ministério. Restaure sonhos. Restaure chamada. Restaure propósitos. Restaure vidas. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Quando eu voltar aqui outra vez, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir os testemunhos e as histórias que o Senhor fez de novo. Que voltou a caminhar. Que redescobriu a alegria da salvação. Que abandonou o encontro de Satanás. Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus, essa é a minha oração desta noite, Deus. Olha, não está tudo terminado em tua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Você pode cantar isso nessa noite, diga: Deus é Deus. Diga: Deus é Deus. E quem é você? E o que é você sem Deus? Diga: eu não sou nada. É que o teu elo com o Senhor não foi quebrado. Excita agora esse renovo de poder. Cante que a glória da segunda casa. A vitória está garantida. Levante a mão e diga: quando Deus te operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje. Aqui, vem comigo, diga: a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus te operar, ninguém pode impedir. Cadê você que está afastado da igreja? Cadê você que está afastado da igreja? Chega pra cá, é noite de aceitar Jesus, meu filho. É noite de voltar pra casa. Cadê você? Vem. O Pai está de braços abertos aqui te esperando. Vem pra cá. Cadê você que quer voltar para os caminhos do Senhor? Vem pra cá. Vem pra cá, vaso. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu sinto graça de Deus para te dizer que as cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Sobre a tua vida, Deus está dando liberdade nessa... Vem pra cá. Tome posse da tua